Já parou para pensar por que às vezes abrimos uma apresentação de slides ou um site e em questão de milissegundos o nosso cérebro grita: isso é caro ou isso é confiável? E por outro lado, alguns materiais que parecem, sei lá, panfleto de pizzaria de bairro, é instantâneo. Por isso que o livro se vende pela capa antes do prefácio. E o mais fascinante é que a maioria dos fundadores de empresas acha que isso é gosto pessoal ou talento artístico, mas não é. O que vamos discutir hoje é que existe uma ciência exata, quase biológica, por trás do que vende e do que encanta. Hoje vamos desmontar um método prático que prova que beleza não é ornamento, é estrutura. Vamos falar sobre como simetria, proporção e até a neurociência explicam por que um investidor abre a carteira para um deck e ignora outro. E o melhor, tem um arsenal de ferramentas de IA a recursos experimentais do Google que permitem que qualquer um faça isso hoje. Mas antes de entrar nas ferramentas, eu queria puxar esse fio da beleza como estrutura. Isso soa meio filosófico demais para um pitch de vendas. O que você acha? Evolutivo ou revolucionário? O nosso cérebro é uma máquina de buscar padrões. Quando a gente fala de simetria, de proporção áurea, Fibonacci, não estamos falando de regras que designers inventaram em uma sala fechada, mas como a natureza funciona. Pense no rosto humano. Por que achamos certas pessoas, como a Angelina Jolie, incrivelmente belas? Quem pensou em simetria acertou em cheio. Rostos simétricos indicam saúde genética. E o nosso cérebro dedica uma quantidade absurda de conexões neurais só para reconhecer faces. É por isso que quando você vê uma embalagem ou um produto que tem uma estrutura facial, olhos, boca, equilíbrio, aquilo te parece familiar. E familiaridade gera conforto. Agora traz isso para o mundo dos negócios. Se a sua apresentação está toda desalinhada, com elementos explodidos na tela, sem hierarquia. O cérebro entende isso como um rosto deformado, né? Dá para lembrar de algo assim? Agora, o que sentiu dessa memória? O cérebro entende como ruído, como algo de baixo padrão. Visualmente é o equivalente a alguém gritando com você. Vai ativar o instinto de rejeição ou fuga. Se a estética transmite descuido, o produto parece arriscado e o cliente vai querer fugir na hora ou irá rejeitar tudo que ler ou ouvir a partir desta primeira impressão. O alinhamento, o espaçamento correto, a harmonia das cores, tudo isso comunica posicionamento de valor ou preço. Se está organizado, o subconsciente do cliente pensa: isso é caro, isso tem valor, isso é seguro. E isso afeta diretamente a taxa de resposta e conversão. É brutal, mas é a verdade. Por isso, muitos empreendedores com produtos incríveis estão perdendo dinheiro só porque o slide está feio. Mas cuidado, tem um outro lado. A ideia de que bonito nem sempre é a resposta certa. Tem aquele caso clássico do Bradesco. Esse caso é uma aula de humildade para qualquer designer. Numa época pré-bancos digitais premium, o Bradesco resolveu reformar algumas agências. Fizeram um design interno impecável, tudo lindo, mármore, luz indireta, esteticamente perfeitos. O resultado? O fluxo de clientes caiu 40%. E os arquitetos nunca pensaram, mas só porque ficou bonito demais? E foi exatamente isso, ficou intimidante. Boa parte do público vinha direto do trabalho na indústria, de obras de fábrica, com a roupa do dia a dia. Quando eles viram aquele ambiente perfeito, se sentiram deslocados. A estética comunicava: isso não é para mim. Eles foram pagar as contas na lotérica ou no concorrente que parecia mais simples. Então a lição aqui é: familiaridade reduz atrito. Portanto, ignorar o seu público é receita para perder dinheiro. A estética é contexto dependente. Se você é um founder mandando um e-mail frio para um mantenedor ou um investidor, você não pode mandar algo que pareça um convite de casamento rococó, mas também não pode mandar um texto bloco sem respiro. Precisa ser o que chamamos de alto padrão acessível. Alto padrão acessível. Pegou isso? É aquela sofisticação que não te empurra para longe. Faz sentido isso? Tem que ter clareza, sofisticação leve, mas ser direto. Especialmente se for o primeiro e-mail. O deck tem que ser legível numa leitura escaneada, no celular, enquanto se lê do elevador. Pareceu complicado? Já era. Agora vamos para a mão na massa. Eu prometi que ia explicar como fazer isso sem contratar uma agência caríssima. O cenário hoje mudou com as IAs, mas parece que tem um jeito certo de pedir as coisas para a máquina. Não adianta só abrir o ChatGPT e dizer: faça um slide bonito. Definitivamente não é o suficiente, né? O segredo está na preparação dos ingredientes antes de cozinhar. O método que analisamos com uma IA muito especial facilita seu fluxo de uma maneira muito surpreendente. Ela é uma ferramenta criada pela Inovate, chamada Crystal Blue. O primeiro passo é quase analógico: abrir um bloco de notas. Um bloco de notas para falar com IAs é sempre uma ferramenta básica para você organizar seus prompts antes de falar com qualquer IA. Texto puro em primeiro lugar. Texto puro
porque a Cristal é craque em estruturar contexto para outras IAs ganharem precisão, especialmente nessa relação de direção de arte. Não precisa formatação nem nada, sem aspas, sem nada. Você precisa ter o seu DNA da ideia limpo. Então a Cristal vai estruturar o canvas de sua ideia com posicionamento e tudo mais. E aí basta copiar tudo, com propósito de marca, o público-alvo, até parâmetros de risco e estratégia de abordagem ao seu mercado-alvo. Isso para quem precisa começar do zero a criar o conceito de uma marca. Mas o truque novo que eu quero te contar, que é simplesmente fantástico, é usar um recurso experimental do Google para extrair a alma da sua marca, caso você já tenha uma marca com site pronto para começar. O Google lê esse site e meio que monta um mini briefing de branding. Quase um manual de marca, é simples, mas ajuda muito. Se você já tem um site, mesmo que básico, existe uma ferramenta experimental onde você cola a URL e ele gera um business DNA. Ele te devolve a paleta de cores, os valores da marca, a estética desejada e o tom de voz. E se vier em inglês, é só traduzir no Google Translate, mas a Cristal entende outros idiomas e o seu Canvas virá em português. Tranquilo. O ponto é, você não precisa inventar quais são meus valores toda vez que for criar uma apresentação. Você extrai isso uma vez. Por exemplo, estética minimalista, tom de voz inspirador, valores de governança e impacto social. E guarda num bloco de notas. Aí, quando você for para a Crystal Blue ou qualquer outra IA generativa, você não pede, crie um site bacana. Você dá o contexto bacana para esse DNA de marca. Aí só colar o texto do seu Canvas, que a Cristal cristalizou com o DNA da sua marca, ou ideia. É a diferença entre pedir um favor a um estranho e dar instruções a um funcionário treinado. Perfeito? Você chega e diz: com base neste propósito e para este público, digamos mantenedores, crie uma cartilha institucional para e-mail frio, enquadrada em modelos ESG. E aqui entra o pulo do gato técnico. Peça a saída em Markdown. Conhece Markdown? Para quem não é programador, isso soa grego. Por que Markdown e não texto normal? Porque o Markdown é a linguagem que as IAs mais usam para estruturar hierarquia. Sabe quando o texto tem títulos grandes, subtítulos, listas com bolinhas? O Markdown preserva isso de um jeito que quando você copia e cola numa ferramenta de design ou de apresentação, a estrutura se mantém. Se você copia texto formatado do Word, muitas vezes vira uma bagunça. Markdown é a língua franca da produtividade. E a dica é que a Cristal já te entrega nos dois formatos, pelo chat, quando você copia o botão depois da entrega, quando colar no bloco de texto será em Markdown. E se copiar selecionando o texto na tela, você copia já formatado para colar já formatadinho, bonitinho. Então, se precisar colar o texto em um prompt de outra IA, ou até mesmo para a Cristal em Markdown, você garante que as IAs saibam o que é título e o que é rodapé. E falando em rodapé e estrutura, eu já mencionei o caso da Extratesd, da Camila Duarte. Ela é engenheira ambiental. E quero te contar como ela aplicou isso no caso da sua marca. Porque engenharia e design high-end nem sempre andam juntos na cabeça das pessoas. Pois esse é o erro, né? A Extratesd é um exemplo brilhante de consistência. Ela usou esse método para criar apresentações para mantenedores. Gente que tem zero tempo e quer ver resultado. Ela não ficou enfeitando. Ela pegou o propósito dela, alinhou com a estética Brasil natural e sofisticado, que é outra dica de ouro. Vamos falar agora o que é essa estética Brasil natural. A gente tende a achar que design bom é aquele design europeu, preto e branco, super frio. Mas no Brasil, a comunicação performa melhor com vibração. Nossa natureza é colorida. O segredo é usar as cores sem parecer maquiado demais ou industrializado. A Camila conseguiu isso. Uma marca que respira identidade brasileira, mas com uma estrutura de governança global. Quando ela manda o deck para um investidor, o visual diz: somos profissionais. Mas o tom diz: somos acessíveis e reais. E ela usou isso para vender um indicador de impacto chamado XROI. Isso foi possível junto ao consórcio com a Cristal. O deck dela não era sobre olha como somos legais, era sobre olha como resolvemos um problema regulatório seu, com base em dados, e aqui está como fazemos. O design só serviu para tirar o atrito da leitura. O investidor não precisou se esforçar para entender. Esse case é ótimo. Então não pense numa linha reta com qualquer IA, porque parece fácil depois de pronto. Pede o texto em Markdown e cola direto na IA criadora de slides. O que é que derruba a taxa de resposta? Onde os founders erram a mão. O erro número 1 é a poluição. O fundador quer falar tudo. Ele quer colocar a história da avó dele, o gráfico de pizza de 2015 e a foto da equipe no mesmo slide. Lembre-se, o cérebro foge do ruído. Se tudo grita, nada é ouvido.
Outro erro clássico é misturar referências de concorrentes. Você vai fazer o prompt para a IA e diz: quero algo parecido com a Apple, mas com um toque de Nubank e as cores da Coca-Cola. O resultado é um Frankenstein. Você dilui seus diferenciais. Você tem que focar no seu propósito e no seu público. Se o seu público é conservador, não adianta fazer um design TikTok só porque está na moda. Contexto errei, mais uma vez. E nunca esqueça, tem a questão operacional, não ter os ativos de marca salvos. Se toda vez que você for mandar um e-mail ou fazer uma proposta, você tiver que repensar qual é mesmo a minha cor, você perde consistência. A marca da Camila, a Strategie, funciona porque ao longo de 2 anos, ela manteve a mesma linha, já que manteve salvos, com a Cristal, todos os contextos que estruturam sua marca. A consistência e coerência dirigida ao público, de alvo em alvo, gera a tal da familiaridade que o cérebro adora. Então, para quem está ouvindo e tem uma apresentação importante amanhã, ou precisa mandar aquele e-mail frio que está procrastinando, né? Qual é o call to action imediato? Pare de tentar reinventar design a cada peça de comunicação, seja operacional. Primeiro, copie seus textos institucionais para um bloco de notas limpo. Segundo, defina quem vai ler. É um técnico? É um CEO? É um estagiário? Terceiro, use a Cristal para estruturar o argumento em tópicos, markdown, não em prosa longa. E quarto, garanta que visualmente haja respiro. Espaço em branco é luxo. Espaço em branco diz: eu tenho confiança no meu conteúdo, não preciso encher linguiça. Essa dica é forte. Espaço em branco é luxo. É a diferença entre a loja de departamento entulhada e a boutique onde só tem 3 peças na arara. E custa a mesma coisa para fazer digitalmente. É só uma escolha de instruir pelo excesso ou pelo respiro. Espero que agora, ouvindo tudo isso, fica claro para você que estamos vivendo um momento único. Antes, para ter essa consistência de marca e essa psicologia das cores, você precisava de um departamento de marketing inteiro. Hoje, com um fluxo de trabalho inteligente, Cristal da Inovati, Google, um fundador sozinho consegue projetar uma imagem de uma corporação sólida. A barreira de entrada técnica desmoronou. O que sobrou foi a barreira da estratégia e, honestamente, da paciência para um novo aprendizado operacional. A ferramenta faz o slide bonito, mas ela não decide por você. A Cristal valida quem é o público, mas ela não decide se você quer empreender. Essa é a parte humana. A tecnologia é o amplificador, mas a voz ainda tem que ser sua. E se a voz for autêntica e o visual estiver alinhado, o cérebro do outro lado não tem como ignorar. O público é biologicamente programado para prestar atenção quando enxerga algo do seu interesse. E no fim do dia, é isso que queremos, não apenas ser vistos, mas ser de fato percebidos e compreendidos. Fantástico, não é mesmo? Acho que depois dessa aula, ninguém mais vai olhar para um slide desalinhado da mesma forma. Fica o convite para quem ficou até aqui. Abra aquela sua apresentação antiga e faça o teste do olhar rápido. Ela parece cara ou parece um panfleto? A resposta pode estar custando o seu próximo contrato. E se quiser aprender passo a passo como refazer essa e outras apresentações com todas as ferramentas de IA mencionadas aqui e muito mais, basta assinar a Cristal.blue que você ganha acesso a todas as nossas maratonas práticas, além de mentorias de ideação e criatividade, para você ganhar velocidade consciente nessa nova era da economia criativa. Porque não basta ser mais rápido e perder o alvo. É isso. Obrigado pela aula de hoje e até a próxima.